No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Kardec explica uma frase contundente de Jesus às vésperas da crucificação, quando conversava em particular com seus discípulos. Disse o Mestre: não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E é nesse capítulo que Kardec explica à humanidade terrestre o grande plano geral da criação divina, a progressão dos mundos, à semelhança dos seres vivos que nascem bebês, se desenvolvem, amadurecem e atingem seu apogeu e posteriormente o seu crepúsculo. Os mundos iniciam a sua infância como primitivos. Neles há apenas o processo de evolução biológica e seleção das espécies. Num grande laboratório em que o Criador e a espiritualidade superior testa, forja, molda as formas do futuro. No entanto, atingido o trabalho magnífico da espécie humana, aquela apta a receber os espíritos já dotados de razão e livre-arbítrio, o mundo primitivo sobe um degrau na evolução dos planetas. Torna-se mundo de expiação e provas. Nesses mundos, espíritos adolescentes, dotados de razão e livre-arbítrio, mas inexperientes, teimosos, birrentos, recalcitrantes, mas livres, sempre livres, forjam seus próprios destinos. Estabelece o Criador apenas uma regra: que aquele que semeia é o mesmo que colhe. Que as consequências devam ser administradas por aqueles que colocaram as causas em movimento. A única regra. Depois de muita experimentação, depois de muitos tropeços, depois de muitos enganos, depois de muitas ilusões, os espíritos saem dessa adolescência espiritual e começam a se integrar do ponto de vista emocional e do ponto de vista intelectual, começam a se integrar à harmonia que vigora nos planos superiores. Cansados de expiações dolorosas, cansados de provas fustigantes, a alma começa a ansiar por serenidade, paz, felicidade, estabilidade espiritual. E é nesse momento que o mundo sobe um novo degrau. Tudo aquilo que sofreu o processo de degeneração deve ser agora regenerado. A inteligência que se degenerou será regenerada. O sentimento que se degenerou será agora regenerado. O amor adoecido, possessivo e violento se regenera, transformando-se no amor incondicional. É nesse momento
que os mundos se tornam mundos regeneradores. Mas o progresso continua. Os espíritos amadurecem ainda mais. Atingem um grau especial de maturidade espiritual, que Allan Kardec diria amadurecimento do senso moral. Depois de atingir as culminâncias de um progresso intelectual, depois da tecnologia, das maravilhas da ciência, depois dos exercícios da filosofia, depois das múltiplas experiências religiosas, esses espíritos amadurecem o sentido da convivência, da relação, do contato com o outro. Não mais toleram a injustiça, não mais toleram a violência. Anseiam profundamente a equidade, a justiça, a paz, a fraternidade. Chegados a esse grau de amadurecimento, as imperfeições vão como que sendo sanadas. Aquilo que era impuro agora começa a reluzir. Esses espíritos têm fome e sede de justiça, mas não da justiça humana, não da vingança inventada pelos homens, não dos justiceiros que mais se assemelham aos criminosos. Tem fome e sede de justiça divina. Justiça divina que é sempre pautada pelo amor e pela misericórdia. Justiça divina que tem sempre um senso pedagógico, que sempre busca o aprendizado e o aperfeiçoamento das consciências que tropeçam, que erram, que tombam. Porque Deus não deseja a morte do pecador, mas a sua regeneração profunda e completa. Nesse grau de amadurecimento, eles passam a viver nos mundos ditosos, ou mundos felizes. Nesses mundos ainda há uma réstia de imperfeição. Ainda há suaves traços de sombra, mas esses traços não são suficientes para ofuscar o brilho que emana das inteligências e dos corações que já mereceram habitar esses mundos. Nos mundos ditosos, o bem predomina, o bem governa, o bem administra, o bem dirige, o bem educa, o bem ensina, o bem corrige, sem nunca se afastar do bem. Corrige sem se afastar do bem. Ensina sem se afastar do bem. É um bem e uma bondade que já se cansou do mal, que já experimentou a exaustão do mal. Os espíritos que habitam os mundos ditosos não praticam o mal porque já estão entediados do mal, entediados das limitações do mal, entediados das mentiras do mal, das armadilhas do mal, das ilusões do mal e das promessas vãs do mal. Compreendendo que o infinito está no bem e que a limitação, o tédio e a repetição sem fim se encontram no mal, desejam eles avançar cada vez mais.
e esse desejo de avançar rumo ao infinito, essa busca incessante da alma, da comunhão com o próprio Criador, os leva ao degrau dos mundos celestes. Mundos celestes agora habitados por espíritos puros, que segundo Kardec, na questão 114, espíritos não mais sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, não mais sujeitos a provas, nem sujeitos à expiação, realizam a vida eterna no seio de Deus. Não numa felicidade beatífica e puramente contemplativa, se tornam eles potências angélicas do amor divino, potências angélicas do amor divino, e cooperam com o Criador no universo infinito, educando seus irmãos mais novos, nós. Ao revelar a progressão dos mundos para a mentalidade religiosa dos habitantes da Terra, Kardec abriu uma nova perspectiva de compreensão dos ensinos de Jesus. Aquilo que aos teólogos, muitos teólogos chegaram a afirmar, que o Sermão do Monte é a utopia cristã, e substituíram a essência moral do Sermão do Monte, substituíram os conselhos do Cristo pela crença de que basta crer em Jesus para que todas as suas imperfeições sejam aplaudidas. Transformaram a renovação moral e espiritual trazida pelo Cristo num proselitismo barato. Ensombraram o Evangelho, deturparam a mensagem do Cristo. Em nome do Cristo, muito sangue foi derramado. Em nome de Jesus, as maiores atrocidades foram cometidas. Por se acreditar que veio Jesus ao mundo, segundo alguns, para fundar um movimento religioso humano. Acreditaram alguns que o governador espiritual do planeta, o espírito mais puro que já tocou o solo terreno, o nosso Cristo planetário, acreditam eles, veio ao mundo para separar os seres humanos. Separar cristãos de muçulmanos, cristãos de judeus, cristãos de profitentes de religião de matriz afrodescendente. Teria vindo Jesus com uma proposta proselitista. Teria vindo o Cristo para instaurar um movimento político, um movimento econômico, um movimento revolucionário. No entanto, se esqueceram esses seguidores do Cristo as palavras do próprio Mestre. Talvez, e esses seguidores somos nós, talvez tenhamos esquecido uma das maiores advertências do Cristo: não queira o discípulo ser maior que o próprio Mestre.
Não queira o discípulo substituir os ensinamentos do mestre pelas suas próprias preferências. Preferências emocionais, preferências intelectuais, preferências políticas, preferências ideológicas, colocando sua própria preferência no lugar do ensino do Cristo. O mestre tornou-se um adorno. O mestre tornou-se um crucifixo nas casas. Jesus tornou-se um símbolo de uma religião humana. Quando ele mesmo afirmou: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá,